Olá, olá, aqui é Paulo César. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre produtividade. Normalmente as pessoas gostam de falar sobre procrastinação. Procrastinação é essa mania que nós temos de não sermos produtivos. Mas é melhor falar sobre produtividade. E o que é que isso tem a ver com soltar? O que é que isso tem a ver com o desenvolvimento da consciência? O que é que isso tem a ver com os nossos assuntos aqui do site? E é sobre isso que eu quero conversar com você. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você esteja. E eu já tomei meu café estoico, não está aqui comigo. Eu espero que você tenha tomado o seu, forte, sem açúcar e delicioso como a vida é. Então vamos em frente. Vamos direto ao nosso assunto. Eu quero conversar com você sobre, primeiro, o que é que isso tem a ver com o nosso assunto aqui em geral. É o seguinte: existe uma resistência muito grande no nosso meio, de desenvolvimento pessoal, despertar da consciência, de tudo isso, em relação à produção, a viver. Você já percebeu como tem uma resistência enorme em relação a fazer alguma coisa? É como se você quisesse que Deus, a lei da atração, a mecânica quântica, fizesse tudo por você, Fosse fazer a feira, preparasse a comida, botasse na mesa, fizesse o seu prato e ainda botasse na sua boquinha. De preferência, quem sabe até na veia, Porque aí você não ia nem ter que mastigar, engolir. Olha que coisa desagradável, Ter o trabalho de mastigar a comida e engolir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está entendendo o que eu estou dizendo, coloca aqui embaixo sim, só para eu saber. Diga, estou entendendo. Na veia. Bota assim, na veia. Porque é isso que muitas pessoas querem. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: Lester Levinson era uma pessoa altamente produtiva. Ele foi produtivo a vida dele inteira. Quando ele chegou naquele ponto em que ele quase perde a vida, que ele teve o segundo acidente coronário dele, que ele foi mandado para casa para morrer, ele foi mandado para uma cobertura em Manhattan. Ele foi produtivo a vida inteira. E sabe por que ele conseguiu em 3 meses, Porque assim, sabe, nós temos a mania de achar que essas pessoas eram especiais. Lester Levinson era nossa, ele era um problema. Ele era ansiedade pura. Ele tinha úlceras perfuradas. Se ele não tivesse tido o segundo acidente coronário, ele teria tido outra coisa. Com certeza, porque ele era um cesto de problemas. Mas aí, quando ele sentou e descobriu que ele podia soltar, nossa, adivinha o que foi que aconteceu? A produção dele continuou no mesmo ritmo, só que naquela direção. É engraçado, Porque você vê que essas pessoas, e você encontra milhares de exemplos assim, elas são altamente ativas e produtivas em tudo que fazem. Até na Bíblia, se você for ver, aqueles homens, eles eram extremamente produtivos. Paulo, por exemplo. Paulo era um terror para os cristãos. Perseguia os cristãos, implacavelmente. E quando ele virou cristão, o que foi que aconteceu? Quando ele encontrou o caminho, ele continuou sendo produtivo do mesmo jeito. E talvez, possivelmente, você pode não estar tendo resultados que você queira por causa dessa falta de produção, desse marasmo, Porque você é morno,
nós somos mornos. A gente quer na veia, né, para não ter nem o trabalho de mastigar. Então eu quero conversar com você sobre produção, produtividade, sobre ter uma vida produtiva nesse caminho que nós escolhemos ou em qualquer caminho. Então vamos lá. Tem um livro que eu gostaria de conversar com você sobre ele hoje. O nome do livro é Checklist Manifesto. Tem ele em português, né? É Checklist. E eu vou colocar o nome aqui embaixo na descrição. E é o seguinte, esse rapaz, esse autor, ele é um médico, né? E ele descobriu algumas coisas muito, muito interessantes. Ele descobriu que muitos dos nossos erros, das nossas falhas, são por três razões, né? Filosoficamente, são por três razões. Essas três razões são falibilidade necessária, que é o seguinte, nós somos humanos, né? E de vez em quando você vai falhar. À medida que você for despertando a consciência, você vai falhar cada vez menos, porque você vai enxergar cada vez mais, né? Mas nós somos cegos do jeito que estamos, nós vamos falhar de vez em quando, né? Nós vamos errar de vez em quando. Se você pegar os homens da Bíblia, você vai ver que eles erraram muito, né? Então, existe essa falibilidade necessária, ou falibilidade natural do ser humano, né? Existe a ignorância. É aquilo que você não sabe o que fazer. Você não tem o conhecimento necessário para fazer alguma coisa. E esses dois não tem muito que se possa fazer, né? A falibilidade necessária, de vez em quando você vai errar. E por ignorância é você buscar cada vez mais despertar, né? E tem um terceiro, que é ineptidão, né? Ineptidão é quando você sabe o que fazer, mas você não faz. Não é terrível isso? Você sabe o que fazer, mas você não faz. E muitas vezes, muitos dos nossos erros são justamente aí. Você sabe o que fazer. Você sabe uma coisa que eu vejo muito erro nesses livros de autoajuda que se vê por aí? É porque normalmente eu abro um livro de autoajuda e ele fala o óbvio. Aquilo que você já sabe. Você já sabe que é para você fazer aquilo. Mas você não faz. E a pessoa está chovendo no molhado, né? Está ensinando a missa ao padre, né? Mas o problema é que nós não fazemos. E esse é o ponto onde nós podemos atacar. Esse é o ponto onde nós podemos fazer, né? Lester, por exemplo, ele falhou nessa falibilidade necessária, porque ele era humano, durante boa parte da vida dele. Depois, por ignorância. Ele não sabia, né? Ele buscou na filosofia, ele buscou na psicologia, ele buscou nas ciências, ele buscou em todo canto, mas ele não sabia o que fazer. E aí, de repente, ele encontrou o caminho, ele descobriu que ele podia soltar. E a partir desse momento, ele passou a soltar, né? O grande problema nosso é porque, né, Lester meio que entregou de bandeja para a gente. Eu entrego muita coisa de bandeja para vocês, muitas das minhas experiências, além do que Lester ensinou, e nós não fazemos, né? Eu vivo recebendo mensagens de pessoas dizendo assim, eu quero X, Y, Z. O que é que eu solto? Né? Vá soltando. Vá soltando. A gente quer
a coisa mastigadinha. A gente não quer ter um, um, uma grama de trabalho, né? Não, você solte. Né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, não é? Quando o discípulo está pronto, o caminho ele vai se desenrolando, porque você está caminhando. Então, essa inaptidão é o que nós podemos fazer, é o que nós podemos trabalhar. Sabe, tem uma história que se conta nesse livro muito, muito, muito interessante, que é sobre o bombardeiro B-17, né, da Segunda Guerra Mundial. E ele tinha 4 motores, né? Ele ia mais longe e mais rápido. Tanto que o Ocidente ganhou a guerra. Né? Nós ganhamos aquela guerra contra as forças, né, terríveis que estavam querendo dominar o mundo. Grande parte por causa desse bombardeiro, né, o B-17. Agora, o exército americano encomendou esse avião. E a Boeing construiu esse avião. Era uma obra-prima. Ele era enorme, né? Ele era chamada Fortaleza do Ar. E aí o que é que acontece? No primeiro teste, pegaram o melhor piloto das forças aéreas para pilotar esse avião. E aquele avião imenso, enorme, ele decolou, voou um pouquinho e se esborrachou no chão. Né? Se despedaçou completamente. O piloto faleceu e depois eles foram ver o que tinha dado errado. E o que tinha dado errado, eles não era o piloto, não era porque a aeronave não era possível de ser pilotada, é porque tinha muitos comandos. Você já se sentiu numa situação assim? É muita coisa, e aí você se perde, e aí você não faz nada. E aí eles descobriram que a solução, a aviação inventou o checklist. O checklist é, sabe, quando você vê filme de avião na decolagem, um diz assim, trem de aterrissagem, aí o cara, checado. Aí, ligar as turbinas, check. E né, ele vai olhando todas as coisas nessas. Ele tem uma lista onde ele vai checando se cada coisa está no seu lugar. Né? É como uma lista de compras. Né? Quando eu vou fazer compras, que minha mulher não vai comigo, eu sempre levo uma listinha, né? Ou física ou no celular. E aí, antes de eu ir para o caixa, eu pego a minha lista e olho no carrinho, aí digo banana, ok. Maçã, ok. Arroz, ok. Batata, ok. Carne, ok. Né? Sabe, tudo que tem ali, tudo que está na lista, eu checo, ver se está dentro do carrinho, ver se não está esquecendo alguma coisa. E aí, esse checklist, se você tem problema de ser produtivo, é fantástico, né? Sabe, começaram a adotar isso na medicina. E você sabe o que foi que aconteceu? Diminuiu em 47%. Teve uma diminuição de 47% no número de óbitos em cirurgia. Não é um número baixo, é um número imenso. Então, sabe, o seu dia pode ter uma chance 47 menor de ser um dia morto, de ser um dia improdutivo, simplesmente se você fizer uma lista, uma checklist, né? Teve um caso que eu acho que eu nunca falei sobre esse caso, né? Eu ensinava numa rede nacional, ensino de inglês, e eu tinha um aluno VIP, né?
O aluno VIP é um aluno que paga 10 vezes mais do que um aluno normal e ele tem a aula na hora que ele quer, com o professor, só ele, né? Dedicação exclusiva. E todo dia eu dava essa aula, né? De 6 horas da manhã, 6h30, eu começava a dar essa aula lá na escola que eu ensinava, né? E ele vinha, ele era um executivo de uma multinacional, ele vinha, ele assistia a aula comigo todo dia, de segunda a sexta, e aí, após aquela aula, ele ia direto para o trabalho. E quando eu chegava lá, eu normalmente chegava 5, 10 minutos mais cedo, e estava a televisão ligada. Estava uma funcionária que ela abria a escola e estava uma televisão ligada. E essa televisão, ela normalmente estava ligada naqueles programas que só fala de desgraça, né? Um programa jornalístico que junta as desgraças do mundo. E normalmente eu não sabia, porque eu já de manhã eu acordava bem, mas aí logo depois eu ficava de mau humor. E eu não sabia por que, nesse dia eu descobri. Teve uma reportagem que me revoltou muito na época, né? E é uma reportagem extremamente revoltante. Foi uma criança de 6, 7 anos de idade, em São Paulo, que ela sofreu uma amputação de uma perna. Só que a médica que fez a amputação, que amputou a perninha dela, essa médica, ela amputou a perna errada. A menina, normalmente o médico que atende, que dá o diagnóstico, que pede a cirurgia, é muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes é e o médico que faz a amputação é outro, né? Vai para um cirurgião e o cirurgião faz a amputação. E essa médica, ela amputou a perna errada. A menina precisava que uma perna fosse amputada e a médica amputou a outra perna. Você está entendendo, né? E um checklist em medicina pode parecer, e para a nossa vida, pode parecer uma coisa boba, né? Em medicina por exemplo, qual lado do corpo do paciente, você checa se o paciente é o paciente, né? Eu já vi casos de mulheres que sofreram esterectomia, retirada de útero, né? E ela não precisava daquilo. Ela estava ali para tirar a amígdala e perdeu o útero. Jovem, 20 e poucos anos, noiva e simplesmente... Então, o checklist é o quê? Você checa se o paciente é esse mesmo. Você checa qual lado do corpo que você vai fazer a cirurgia. Você checa tudo, se tudo está ali em ordem. Os nomes das pessoas que vão participar da cirurgia, das enfermeiras, dos médicos, do anestesista, de tudo. Você checa tudo. Aí você diz assim, mas isso é bobo, é bobo. E por não fazer isso, né, você tem uma criança que talvez ela devesse perder uma perna e ela perde as duas, né? Ela era para depois ter que se acomodar com uma perna mecânica e agora ela vai ter que se acomodar com 2 pernas mecânicas. Esse caso me revoltou bastante, né? Porque eu pensei assim, meu Deus, se eu fosse cirurgião e eu fosse amputar a perna de uma criança, eu com certeza eu olharia a perna. Não me importa se o outro médico disse que a perna precisa ser amputada. Eu iria olhar a condição da perna, né? Se está com gangrena ou se está com algum problema, eu queria olhar, eu quero ver os exames. Eu não vou amputar um membro de um ser humano sem ter certeza de que eu estou fazendo o que é realmente necessário. E se for necessário, você faz, né? Se precisar ser feito, é feito.
Agora, isso é imperdoável. Por quê? Porque você não checou, você não olhou, você não tem uma noção do seu dia, né? Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito interessante, né? Minha filha precisava levar um livro para a escola. E aí ela não encontrou o livro. Aí eu disse, bom, tá na hora de ir para a escola, então você vai ser um livro. Na hora de entrar no carro, ela foi olhar na bolsa dela e disse, eu peguei o livro, outro livro que estava dentro da bolsa, mas era o livro errado. Aí eu disse, minha filha, nós vamos ter que fazer uma checklist para você. Né? Todo dia de manhã. Escovou os dentes, escovou. Pintou o cabelo, penteou. Botou a meia, botou. Botou a calcinha, botou. Botou o sutiã, botou. Botou a blusa, botou. Botou a calça, botou. Né? Tá com a cabeça no lugar, as pernas no lugar, os braços no lugar. Vamos olhar a sua bolsa. Quais são as aulas de hoje? Matemática, cadê o livro? Tá aqui. Português, cadê o livro? Tá aqui. Geografia, cadê o livro? Tá aqui. História, cadê o livro? Tá aqui. Pronto, você não vai ter problemas. É como uma lista de supermercado. Isso que eu estou lhe dizendo pode parecer bobo, e você pode dizer assim, mas meu Deus, o que é que isso tem a ver com desenvolvimento pessoal? Tem a ver que se você não sabe o que você está fazendo, se você não está conseguindo viver aqui no tridimensional, você não vai conseguir nada em lugar nenhum. Né? Você não vai para lugar nenhum. Porque isso aqui, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, sabe? Você se alimentar, você se assear, você estar organizado, a sua vida é o mínimo. É o mínimo para que você chegue a algum lugar. Se você não consegue nem a base da pirâmide, você quer chegar no topo como? Você tem que ter as camadas básicas organizadas. Tá entendendo? Esse é um dos nossos grandes problemas. Vamos em frente. Sabe, o Van Halen, né? A capa desse vídeo tem uma foto de Van Halen e de Ed Van Halen, né? Que faleceu agora há pouco. E eles têm uma coisa interessante, porque normalmente você vê assim uma banda de rock, né? Tudo louco. E Van Halen foi uma das primeiras bandas a fazer concertos grandes em cidades menores. E normalmente, né, para você fazer um concerto desse numa cidade menor, você chega lá com 3 carretas. 3 carretas enormes, com todo o equipamento, palco, luzes, né, todo o pessoal que vai preparar o show e tudo. Eles iam com 9 carretas. Eles chegavam lá com 9 carretas. Então, eles faziam shows de grande porte em lugares menores, né? Eles saíam do circuito, vamos dizer que fosse no Brasil, né? Eles saíam do circuito de Rio, São Paulo e faziam shows em cidades que normalmente não se faz esses shows, super shows. E eles tinham, adivinhe, uma checklist, né? E eles mandavam para as pessoas que estavam na cidade organizando o show. Eles mandavam essa lista. E essa lista tinha mais de 100, bem mais de 100 itens. Né? Para que quando eles chegassem lá, eles tivessem tudo mais ou menos organizado. As carretas iam na frente e tinha que estar tudo organizado. E uma das coisas que eles pediam para os produtores, né, de cada local que eles iam, era M&M's. Sabe aqueles chocolatezinhos? Só que tinham, porém, eles queriam quilos de M&M's. Só que não podia ter nenhum marrom. Então a pessoa tinha que colocar aquilo, né? Vamos dizer, 5 quilos de M&M's dentro de
de uma bacia para eles, né, para que eles pudessem comer à vontade, e não podia ter nenhum M&M marrom. Essa era a cláusula 126. Aí você diz assim, cara, esses caras são muito loucos. Não, não. Né? Eles explicaram isso uma vez, numa entrevista que eles deram. Você sabe qual era o intuito de não ter nenhum M&M marrom? É porque aquilo era um teste. Eles chegavam antes de fazer o show e eles checavam tudo. Eles davam uma olhada em tudo. E uma das coisas que eles olhavam era o M&M's. Se tivesse M&M marrom, aquilo era um indicativo de que, muito provavelmente, eles não tinham tido o cuidado com os outros itens da lista. Porque era uma coisa boba, né? Cara, qual o problema com o M&M marrom? Tem tudo o mesmo gosto, né? Mas é aquela coisa, se você não consegue nem acertar o M&M's que eu pedi, se você não teve o cuidado com os meus M&M's, como é que eu vou confiar que você teve cuidado com as outras coisas? Eu posso subir no palco, eu posso morrer eletrocutado. É muita energia. É muita energia ali. Né? Então, quando eles chegavam lá e tinha M&M marrom, eles simplesmente cancelavam o show. E você pode estar pensando aí, mas que bobagem, né? Mas que bobagem, era um teste. Não era sobre o M&M's. Era sobre o cuidado que a produção daquele local tinha em relação aos itens que eles tinham colocado naquela checklist. E se não tinha nenhum M&M's marrom, não significa que eles não iam checar tudo antes de subir no palco, antes de começar o show. Mas aquilo era um indicativo de que se eles tiveram cuidado até com os M&M's, então, muito provavelmente, eles tinham tido cuidado com as outras coisas. Aquilo ali era um termômetro, né? Eu vou lhe pedir uma coisa boba e eu quero ver se você tem um cuidado com aquilo. Agora vamos para a parte prática da coisa, certo? Então é o seguinte. Nós queremos terminar o dia e olhar para trás, né, à noite, na hora de dormir. Você quer poder olhar para trás e saber que você teve um dia produtivo, que você soltou, que você caminhou, que você está realmente fazendo aquilo que você se propôs a fazer, que você está realmente indo para algum lugar, né? E aí nós queremos esses dias que são obras-primas. Então eu vou lhe dar uma tarefa agora, né? E essa tarefa é muito, muito simples. Você vai pegar a sua agenda, né? Ou o seu planner, ou, né, o seu celular, e você vai fazer uma checklist do seu dia. E nessa checklist você vai fazer, né, são 3 pontos, né? Porque normalmente se faz checklist, por exemplo, em aviação, né? Na decolagem, antes de iniciar a decolagem, né? Durante a decolagem, quando você está taxiando, e na aterrissagem, né? Então, quais são esses pontos de pausa? De manhã, quando você acorda, à noite, quando o dia termina, e você tem alguns pontos durante o dia. Então, eu quero que você pegue 3 hábitos. 3 hábitos que são
pedras angulares. Né? Quando você vai fazer um arco, você precisa daquela pedra angular, aquela pedra-chave. Porque é ela quem vai manter aquele arco em pé. Ela vai garantir que aquele arco tenha sustentação. E o seu dia é um arco. Então, você precisa dessas pedras angulares. Então, eu quero lhe dar, vá simples, vá devagar. Né? Crie uma checklist, inicialmente, com 3 itens. De manhã. Um hábito de manhã para garantir que o seu dia vá bem. Um hábito que você sabe que você iniciando o dia, fazendo aquilo, você vai iniciar o dia bem. Né? Uma sugestão é você tirar 5, 10 minutos. Sim, você tem esse tempo. Né? Você tem. Eu lhe garanto que você tem esse tempo. Eu lhe garanto que de manhã você perde esse tempo ou apertando no snooze do celular, aí depois você tem que sair correndo desesperado, ou você acorda e você toma um banho mais demorado e vai vestir a roupa devagar e tal. Tire 5 ou 10 minutos. Né? Inicie com 5. E você pode olhar o seu dia e ver se naquele dia tem alguma coisa que gere resistência em você. E tire 5 minutos para você soltar a resistência ao dia. Né? Porque normalmente a gente acorda, ai meu Deus, né? Já é a resistência. Pode ser até a resistência a acordar, a resistência ao dia em si. Você queria que, né? É incrível, porque quando as pessoas estão no fim da vida, elas queriam mais dias, mas durante a vida elas lamentam quando o dia começa. Né? Durante o dia, tire um momento, programe um momento, para naquele momento você soltar toda a resistência que você criou durante o dia. E no final do dia, quando você chega em casa à noite, né, isso pode ser 5 minutos, 5 minutos e 5 minutos. No final do dia, você vai parar e você vai revisitar o seu dia. O que foi que aconteceu hoje? E aí você vai, se houve alguma coisa naquele dia que mexeu muito com você, você solta aquilo. Você solta aquele acontecimento. É isso que você vai fazer. Não é interessante? Então você coloca esses 3 checklists. E todo dia você marca esses 3 checklists. Tem mais uma coisa que eu quero que você faça. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai botar um M&M's durante o dia. Você vai botar, durante o dia, você vai botar um M&M's. Né? Tipo o Van Halen, né? Aquele M&M's. Então você vai pegar alguma coisa assim boba. Só para você saber que você está caminhando, que você vai produzir aquilo, você vai tirar todos os M&M's marrons só para você saber que você fez aquilo. Para você saber que você está cumprindo o compromisso que você assumiu com você, que você está levando sua checklist a sério. É isso que você vai fazer. E pode ser qualquer coisa, né? Pode ser desde você fazer um pouco de exercício de manhã, né? De você parar e você escrever
o projeto do dia. Né? Pode ser à noite. Você pode escrever todo dia um parágrafo sobre algo que você aprendeu naquele dia. Tá entendendo? Então, qualquer coisa, desde fazer um exercício, tomar água, escrever o que você aprendeu naquele dia, ler, né? Pode ser ler. Todo dia você lê uma página de um livro, uma página da Bíblia, né? Um capítulo da Bíblia, um capítulo de um livro, coisa pequena, coisa simples. E você sabe que você está fazendo aquilo porque você assumiu um compromisso. Se você fizer isso, se você assumir esse compromisso com você de ser produtivo, né? Você vai ver que em um mês, né? Na realidade, em 15 dias você vai notar uma diferença nos seus dias. Né? 15 dias vai dar, sabe? Em uma semana você poderia notar, mas às vezes a gente não nota, a gente não percebe. Mas em 15 dias, se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que você está vivendo já diferente. Os seus dias já são mais produtivos. Simplesmente porque de manhã você adquiriu um hábito que vai colocar o seu dia no campo certo. Eu sugiro soltar sua resistência ao dia. À noite você soltou sua resistência ao dia. E durante o dia, se algo extraordinário, toda vez que algo extraordinário acontecer, você dá boas-vindas. Você sabe que a gente pode soltar 24 horas do dia, independente do que você esteja fazendo, né? Mas você tem esses 3 pontos, esses 3 itens. E o M&M's. Né? Uma coisa que você faz porque para mostrar que você está levando a sério esse compromisso. Quando nós estamos buscando esse caminho de desenvolvimento, nós não levamos muito a sério a vida, né? É aquilo que eu disse no início. Né? Você simplesmente quer levar a vida como se, né, Deus fosse colocar a comida na sua boquinha e mastigar por você. Né? Como a mamãe passarinho, que já mastiga a comida e bota dentro da boquinha do passarinhozinho, tudo já pronto. Então é isso. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tchau.